Muito bom dia, começando mais um nosso Pensiore, hoje, sexta-feira, dia 7 de julho de 2023, depois de uma quinta B-Power daquelas, hein? Deus nos pegou poderosamente. Bom dia, produção! Bom dia, pastor. Tava na quinta B-Power ontem? Tava sim, tava no foto, tirando foto das criancinhas. Eita, glória a Deus. Muito bom dia, me manda seu bom dia, me fala de onde você tá falando, qual a tua cidade, estado, país. É muito bom ter você aqui. Nós vamos começar hoje uma série de programas independentes. Não mais série, mas tratar algum tema. Eu fiz uma postagem sobre reflexões da minha barba branca e hoje nós vamos falar sobre cada uma das minhas reflexões. E o tema de hoje é muito precioso. Você não perde por esperar. Deixa seu bom dia, se inscreva no meu canal, ative o sininho para você não perder nada que acontece por aqui no meu canal. E se você quer nos ajudar, pastor, eu quero investir no Pensiore, quero ajudar o canal, tem duas formas que você pode fazer. A primeira está aparecendo aqui, ó, do lado, Superchat, é só você clicar no cifrãozinho aí, mandar a sua semente, ou aqui embaixo, tão simples, você pode fazer um Pix do valor que você quiser, Deus tocar no seu coração, pixdiegomenin@gmail.com, tá? Em todos os valores enviados a gente reverte aqui para o canal e nós queremos ampliar aqui nosso alcance. Esse mês nós estamos fazendo alguns aportes para alcançar mais pessoas aqui no YouTube e toda essa ajuda você investe diretamente aqui no alcance do Pensiore. Se está sendo bênção para você, deixa ser bênção para outras pessoas também. Certo, produção? Certinho, pastor. E aí, tem pensamento, produção do dia hoje? Tem pensamento. Então, deixa eu só terminar a musiquinha aqui, ó, vai acabar. Puf, terminou. Então, com vocês agora, pensamento, produção do dia. O pensamento que eu trouxe para vocês diz o seguinte: nunca coloque um limite nos seus sonhos. Sempre coloque fé. Nunca coloque limite, mas coloque fé. Exatamente. Se colocar limite, você está fazendo na sua própria força. Agora, se colocar fé, você entrega. Limite é a época do medo. A pessoa tem medo, ela acha que está tudo dentro daquilo que ela pode conquistar, né? E a fé não tem a ver com você, a fé tem a ver com quem pode realizar. Muito bom, eu gostei, produção. Muito bom. Bom, nós vamos ter programas independentes baseados nas minhas reflexões da minha barba branca. E uma das reflexões da minha barba branca é: só os grandes descem. É o tema do nosso encontro hoje. Só os grandes descem. Você deve ter ouvido história de superações, empresas que começaram pequenininhas e hoje são reconhecidas mundialmente, né? E todos esses casos, você vai ver pessoas com uma grandeza diferente. Veja, movimentos de se autopromover, se autoenviar, são movimentos de pessoas pequenas. Porque quando você constrói um crescimento de forma artificial, e o que é artificial? É quando você não provocou, quando você não merece aquilo, né? A própria Bíblia, nós vamos ver sobre isso hoje, mostra que quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer ser o maior, seja o menor. Quem quer ser servido, sirva. O movimento de descer não é um movimento de ser otário, ser trouxa, deixar as pessoas fazer cocô na tua cabeça. Não. O movimento de descer, a humildade, ela é uma nobreza bíblica poderosa, né? A gente vai falar um pouquinho sobre alguns casos aqui, mas tem, por exemplo, o Steve Jobs, já falecido, dono de quem? Apple. Da Apple, maçãzinha mordida ali. Ele abriu a Apple aos 21 anos. E aí, então, ele decidiu recrutar um experiente CEO, né? O John School, para ajudar a administrar a empresa. E um certo dia, o cara que ele recrutou para ser CEO da empresa que ele abriu, mandou ele embora. Você acredita nisso? E aí o John demitiu o Steve Jobs. O Steve saiu por baixo e ele fundou a sua segunda empresa, a Next. Que a Next, no futuro, comprou a Apple e o
o Steve Jobs se tornou CEO novamente da empresa que ele fundou. Por quê? Porque descer para pessoas grandes não é um problema. Tem o caso da Walt Disney. Não sei se vocês conhecem a história, mas a primeira empresa de animação de cinema em Kansas City foi a empresa do Walt Disney, que faliu em 1922. Esse império aí que a gente enxerga no mundo inteiro. E depois disso, falido, ele foi para a Califórnia, criou personagens, um personagem que ninguém conhece, né? Mickey Mouse, por exemplo. Ninguém conhece o Mickey, né? E depois de uma falência, de uma descida, o cara se reinventou. Mas nem o Steve Jobs, nem o Walt Disney chegam perto desse camarada que eu vou falar agora. Jesus Cristo. Se tem alguém que desceu e não perdeu sua grandeza, foi Jesus. O Deus, o único Deus. O onipotente, o poderoso, o onisciente, o dono de tudo. Se despiu da sua glória para caber no ventre de uma virgem. Deixou para trás tudo. Por que ele deixou para trás tudo? Porque ele tinha um plano de vida? Não, um plano de morte. Veio para sofrer, ser rejeitado por aqueles que ele veio salvar. E o pior, ele já sabia de tudo isso. Não é que ele foi pego de surpresa ao longo do caminho, não. Ele já sabia que nós éramos uma tranqueira. Sabia que ele ia apanhar, sabia como ele ia ser tratado, como ele ia ser morrer, ao ponto de que em Isaías, que foi escrito 700 anos antes de Cristo vir, o profeta Isaías já tinha profetizado a morte de Jesus, do Messias, e como ela seria. E ele ressuscita. E recebe uma glória nunca antes vista. Mas antes, ele desceu. Se o orgulho precede a queda, a humildade precede a alavancagem. Escreva isso no chat. O orgulho precede a queda. A humildade precede a alavancagem. Nada é mais certo do que pessoas humildes sobem. Pessoas humildes são honradas. Quanto mais humilde você for, quanto mais capacidade de descer você tem, sem isso destruir o seu ego, destruir, você se distrair, mais resiliente você vai ser. A Bíblia diz, os humilhados serão exaltados. Humilhem-se debaixo das potentes mãos do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, a humilhação não é uma questão de se ela é boa ou ruim. A humilhação é o que eu faço com ela. O quanto eu deixo que ela realmente destrua a minha personalidade, a minha jornada, o meu destino, o meu objetivo. Nas duas primeiras histórias que eu te contei, do Walt Disney e do Steve Jobs, a gente percebe alguns detalhes, né? Que tudo começa com uma ideia. Gente, não é pecado querer ser rico. Não é pecado querer ter influência. Não é pecado você querer ter recurso para realizar os teus sonhos. Não é pecado. Não é. Deus, de Gênesis a Apocalipse, ele não critica enriquecimento. Abraão era rico. José se tornou rico. Ricos. Jó, riquíssimo. Deus tem prazer em abençoar, em enriquecer, claro, desde que você trabalhe, desde que você gere riqueza, né? Agora, mas se você entender que ter ideias, ter iniciativas, não é aquele lance de agora é só vitória, agora é só vitória. Em momentos estratégicos, Deus permite descidas, seja para pegar impulso, seja para aprender alguma coisa. O problema é que pessoas pequenas não toleram as fases das descidas. Elas enlouquecem, elas ficam pistola da vida, elas têm ataque de pelanca, elas simplesmente criticam tudo. Por isso eu afirmo, só os grandes descem. Só os grandes mantêm a sua fé intacta
em fases de desfavorecimento. Somente. Tá? Então, quando você tem ideias, quando você, por exemplo, começa a observar que você tem que você tem um bom chamado, né? Tem pessoas que vão olhar com inveja para você, vão te prejudicar. Tem pessoas que não têm ideia nenhuma, elas só ficam esperando as ideias dos outros para copiar e fazer igual. Mas você tem que entender uma coisa: se toda vez que alguém te copiar, que alguém quiser roubar os teus louros, né? E você simplesmente se perder com isso. O que é se perder? Ficar gastando o seu tempo, a sua energia, a sua vitalidade, tentando brigar. Olha, toda vitória, todo o caminho de vitória tem perdas. Por isso que eu amo Provérbios 16:3. Salomão fala assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Confia em Deus, confia no trilho, confia naquilo que Deus está gerando. E se você está vivendo uma fase de retração, pastor, olha, fulano me prejudicou, né? O fulano tirou de mim, né? O caso do Steve Jobs, que promoveu um cara e o cara se estabeleceu como CEO e mandou ele embora. E ele teve força e coragem para começar do zero e trabalhar. É honesto? Não sei se é honesto, mas de alguma forma esse retrabalho trouxe uma maturidade, trouxe uma expertise que fez a Apple hoje ser a empresa mais desejada. Todo mundo quer um iPhone. Todo mundo. Os produtos da Apple são os mais desejados. O cara libera celular a cada 6 meses, atualização de celular. Né? O cara idealizou um celular sem botão, uma tela sem botão. Você pega um iPhone e não tem um botão. E os outros smartphones foram sendo sempre na rabeira da Apple. Não, né? Então, o que você está fazendo hoje? Qual é a motivação? Quando você fala, olha, esse é o meu sonho, esse é o meu projeto de vida, esse é o meu ideal, isso aí realmente é algo que tem a ver com um sonho ou tem a ver com orgulho? Porque se for orgulho, quando você descer, você não vai aguentar. É realmente um sonho, o ideal de vida, uma missão, ou é para provar para pai, para mãe, para tio, para tia, para primo que você venceu na vida? Se a raiz não for uma raiz nobre, se realmente você não estiver comprometido com algo que vale a pena, quando os solavancos da vida chegarem, você não terá maturidade para ter humildade. E sem humildade, quando for a fase de descer, ao invés de descer e aprender, como diz Salomão em Eclesiastes 3, que é um tempo determinado para todas as coisas, ao invés de descer, aprender, pegar impulso e entender que a descida de um patrimônio, o fato de você ter um padrão de vida reduzido, de ter uma fase de perdas que aparentemente você passa por otário, isso não torna você uma pessoa menor, não torna você uma pessoa indigna. E muito pelo contrário, nenhum solavanco da vida tem o poder de matar um sonho, porque o realista está indo, mas o sonhador já esteve lá, eu já sei como vai ser. Pode ser que demore um pouco mais do que eu imaginava. Pode ser que chegue num período diferente do meu plano, mas nada vai matar o meu sonho. Nada vai matar. Essa grandeza torna você um cara resiliente. Vou ter que readequar os meus projetos, vou ter que readequar os meus planos, vou ter que mudar algumas coisas aqui, mas o sonho continua vivo. Gente, e ninguém para o sonhador. É a cenourinha na frente do nariz. E o grande problema é que a maioria das pessoas que são sonhadoras são pessoas pequenas. São pessoas pequenas. Por que a maior parte da riqueza do mundo está na mão de poucas pessoas? Porque a maioria são pessoas pequenas, trocam, vendem a preço de banana, só sabem navegar em águas tranquilas. Mar revolto, eu ponho o colete salva-vida e pulo do barco. E isso é um grande problema, porque descer faz parte da vida. Tem vezes que a fase está a favor. Não é?
Tem vezes que tudo que você põe a mão dá dinheiro. Tem vezes que tudo que você fala dá like. Tem vezes que tudo que você compra, você quer comprar, você consegue. Tem vezes que não vai, meu irmão. Parece que o negócio está trancado. Você acha até que é o capeta. Tem fases de descida, sim. Parece clichê, mas eu vou falar. Até porque para eu sair de uma montanha para outra, eu tenho que descer essa montanha para subir essa. Os picos da montanha, os topos da montanha não se unem. Eu desço dessa para subir para essa. Agora, olhe para a sua situação e pergunte, independentemente do cenário, o que você está fazendo? É sempre o que eu faço, seja numa fase boa ou numa fase ruim. Põe para mim Eclesiastes 11:4. Eclesiastes 11:4. Fala assim, ó: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. O que Salomão está falando? Se você entende que numa fase de desfavorecimento da tua vida, eu fui traído, fui roubado, como Steve Jobs, como Walt Disney, que faliu e quebrou, e isso me dá o direito de pausar, tirar férias, ou viver um luto, a Bíblia está falando, você não vai colher, cabeção. Não vai. Quem fica olhando, e aqui não importa o cenário, não colhe. Então não tente pela sua força somente. Quando a gente fala de grandeza, a gente não está falando de dinheiro, a gente não está falando de patrimônio, a gente não está falando de status. Eu conheço pessoas grandes que não têm, nesse momento, o que o mundo as aplaude. Eu conheço pessoas gigantescas que não têm um patrimônio financeiro, que não têm um status, e são pessoas gigantes, maduras, fortes, resilientes, sonhadoras, trabalhadoras, que já passaram por muita coisa na vida, desgosto, sabe, desaforo, engoliram o sapo, mas de alguma forma eu creio que essa grandeza que os faz descer, perdendo dinheiro, carro, casa, mas não perdendo a essência, que é o coração, não perdendo a essência, que é o jeito de falar, ou seja, eu vou descendo, mas não vou me deformando, eu vou descendo, tentam me deformar, olha, podem mexer em tudo, mas na minha cabeça ninguém mexe, eu continuo sendo portador da paz, eu continuo sendo portador de alegria, eu continuo sendo um camarada consciente da minha essência, eu não vou me sujar, não vou me corromper, não vou me perder, por quê? Porque eu sei quem eu sou. Isso, essa bênção, olha o que diz Provérbio 10:22. A bênção dessa maturidade, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Então eu entendo que momentos de descida, momentos onde, cara, tem vezes que parece que o mundo vira as costas pra gente. Tem fases que nada dá certo. Que, você está sentado na calçada, chorando as pitangas da vida, vem um cachorro e mija nas tuas costas. Você levanta, pisa no cocô, entra no carro, fura o pneu do carro. Vai trabalhar, se depara com alguém falando mal de você. É um inferno. Tu dis mon nom, ça allume la pièce. J'ai le cœur qui cogne à chaque message. Je fais semblant d'être fort, mais je le sais. Dès que tu ris, tout revient sur mon visage. Et ça tourne, tourne encore dans mes mains, dans mon corps. Je veux garder l'élan avant que tout me glisse entre les doigts. Cœur en boucle, quand tu passes tout me secoue. Cœur en boucle, je retombe toujours sur nous. Cœur en boucle, et je veux rester là, juste là. Quand tu me regardes comme ça. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it,
but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asks. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction.
Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise hits while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And Mas Deus não te chamou para andar por aparência, por propósito. Então, o que eu quero dizer é o que Jó disse. Quando ele perdeu tudo, se eu aceitei o bom de Deus, por que eu não aceitaria o mal? Então, essa grandeza fala muito do teu alcance. Eu pergunto para você hoje, você tem a capacidade de descer e se manter o mesmo? Você só se preparou para triunfar? Só se preparou para chegar mais longe? Só se preparou para sucesso, 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 sucesso? E quando não tiver o sucesso? E quando você tiver que sentar na última fileira e não na primeira? O que tem de gente, né? O cara é líder. Liderança não é uma posição. Liderança é uma função como qualquer outra. Então o cara ele só consegue estar no ambiente quando ele é cabeça. Então aí alguém fala para ele, a partir de amanhã você não vai ser mais líder aqui. Você vai ser um membro, um voluntário. O cara não aceita.
Não é justo. Porque na nossa cabeça, descer sempre é algo ruim. Descer sempre é demônio, perseguição, luta. Mas eu quero dizer que os momentos que nós mais aprendemos são nas descidas. E sem a humildade, a gente fica um bicho mais tapado ainda na descida. Só a humildade me faz entender, rever rota, aprender, ter uma leitura sadia, me tornar uma pessoa menos fútil, menos vulgar, menos idiota, de ficar me estressando por bobagem. A descida lapida, a descida mostra o que realmente importa. Só os grandes aprendem quando descem. Só. Põe para mim 2 Coríntios 9:8. Fala assim, ó. E Deus é poderoso para fazer que seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa. Deixa o texto. Olha aqui, ó, vamos pegar alguns detalhes desse texto. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Agora vem o segredo do versículo. Para que em todas as coisas, todo o tempo, em tudo que é necessário, transborde em toda boa obra. O que Paulo está falando? Que você ganha, se você tiver humildade, em todo momento, porque ele vai acrescentar graça em você, não quando você estiver bem, não quando você estiver, ai, graças a Deus, me formei, arrumei emprego numa multinacional, fui promovido, carro zero, viagem para o exterior, roupa de grife, papapá. Não, me formei, não arrumei emprego, estou devendo a faculdade. Se você souber descer, mantendo sua comunhão com Deus, sem deformidades, a Bíblia promete que a graça será acrescentada sobre a tua vida em todo o tempo, em tudo que você faz, e você vai transbordar em toda a obra. Toda a obra. É incrível. Então você pega o Walt Disney, que faliu, e hoje o cara deixou um patrimônio. Você pega o Steve Jobs, que foi traído pelo cara que ele contratou e depois voltou lá e comprou a empresa. Eu acho que dá até um gostinho, né? Gostinho, fala assim, superei. Cara, assim, ó, descer muitas vezes é continuar fazendo o seu bom trabalho quando você tem todo motivo do mundo para se parar. Descer muitas vezes é você ser honesto quando vagabundos foram desonestos com você e você perdeu coisas. Descer, algumas vezes, é ser gentil e generoso quando pilantras e a Capetolândia te difamou, te traiu, te humilhou, e você desce, você teve perda, você teve sofrimento, se derramou lágrima, mas você fala, eu vou aceitar essa fase. Não é que eu concordo com a fase, mas eu vou, se é para descer, eu vou descer. Eu vou descer. Vou descer e vou preservar a minha cabeça. Quando você sobe diferente. Você sobe com uma outra cabeça, você sobe com uma outra maturidade. Escreva aí no chat, só os grandes descem. Ó. Só que eu falei do Steve Jobs, falei do Walt Disney. Agora, eu contei 3 histórias. Tem a mais linda de todas. Na terceira história, a gente aprende que para você crescer em todos os sentidos da vida, você tem que descer. Tem fases, meu irmão, não tem jeito. Talvez você passe por traições, talvez você tenha fases de solidão, mas o propósito é muito maior que você. E quem entende a grandeza do propósito não se enrosca com as pedras do caminho. Quando você entende para onde você está indo, você não fica reclamando das curvas da estrada. Porque você sabe para onde você está indo. A Bíblia diz que Jesus suportou tudo que ele ia enfrentar pela alegria que lhe foi proposta. Pela alegria, pelo propósito, pelo efeito de tudo que ele ia gerar na vida daqueles que são salvos, que inclui a minha vida e a sua vida. O que eu quero te dizer é que Jesus sabia
tudo. E ele poderia ter simplesmente parado. Quando ele foi traído, quando ele apanhou na cara, quando ele foi para o Getsemane, e lá no Getsemane ele viu os 3 que ele levou para orar com ele dormindo, quando ele foi acusado de coisas que ele não fez, difamado, quando ele foi pregado numa cruz como um criminoso sem ter cometido crime algum. Quando ele ressuscita, e o comentário que ele ouve de alguns é: eu só acredito vendo. E ele sabia, por exemplo, hoje, 2023, quantos hoje, mesmo depois de 2023 anos do seu nascimento, quantos hoje ainda batem no peito e falam: eu não acredito nele. Mesmo com todas as provas, com todas as evidências, milagres, a Bíblia, a igreja, a presença do Espírito Santo, ainda assim, ele sabia qual era a vontade do Pai. A capacidade de descer está na capacidade de conhecer o seu propósito, saber para que Deus te chamou, saber o que é realmente valioso na sua vida. Isso te fará enfrentar os solavancos e as descidas com muito mais hombridade, com muito mais capacidade de resiliência. Então, assim como Jesus fez, eu quero te dar aqui 4 dicas básicas para você, em fase de descer, para que você seja grande. Seja um grande. Não seja só grande quando você tem muito dinheiro na conta. Seja grande quando Deus permitir você estar desempregado. Seja uma pessoa grande quando você for traído, quando você for abandonado. Só os grandes descem. Pessoas pequenas não descem. Pessoas pequenas choram quando descem. Pessoas pequenas fazem birra, escândalo, têm ataques histéricos, se revoltam, vão para a bebida, vão para o pecado, não aceitam perder. São crianças nas portas da mente, que tudo é pessoal. Como é que eu desço então? Anota aí. Primeira coisa, continue sendo fiel a Deus. Haja o que houver, venha o que vier, fiel a Deus. Com muito, com pouco. Com companhia, solitariamente. Doente, são fidelidade. Fiel a Deus. Fiel a Deus. Escreva no chat. Fiel a Deus. A sua fidelidade a Deus não pode ser condicionada a momentos. A sua fidelidade a Deus tem que ser um estilo de vida. Fiel a Deus. Fiel. Tá tudo dando certo? Fiel. Tá tudo dando errado? Fiel. Aqueles que são grandes descem. Segunda dica que eu te dou. Tenha visão. O que é visão? Não é realidade, não é vista. Visão lá na frente. Eu vou chegar. Eu vou viver. Cara, é um capítulo, não é o final da história. Esse é o grande problema. A nossa cabeça tem essa tendência de dizer que esse momento aqui é assim que termina a história. Não é. Não é. Tudo passa. Até uva. Tudo passa. Tudo passa. Não tem problema. Nada dura para sempre. A alegria dura 12 horas, diz a Bíblia, e o choro também dura 12 horas. É um ciclo. É um ciclo de aprendizado. É um ciclo de renovação. As estações do ano é exatamente isso. O que nasceu numa estação morre na outra e vai vivendo, e o mundo se refaz, tem a cadeia alimentar, um corre atrás do outro, um pega o outro, e o ciclo da vida vai acontecendo. Tenha visão. Visão. Visão vai te ajudar nas tempestades da vida, não falar bobagem, não se precipitar, não ficar questionando a vontade de Deus. Terceira coisa, não pare em pessoas, avance em propósitos. Gente, se as pessoas forem os guardiões do seu ânimo, quando você tiver uma fase de descida, você está lascado. Porque elas vão dizer como falaram para Jó: você está endemoniado, você pecou, olha, o que aconteceu, não é normal, quem serve a Deus não perde. Ah não perde, né? Então o cara não leu a Bíblia, né? O Jó perdeu tudo, o Abraão quase perdeu o filho, o Moisés teve que enviar 10 pragas e depois o faraó ainda foi correr atrás dele, né? O Isaías teve que ir lá para o templo no dia que morreu Uzias, dizer: ó Senhor, eu quero morrer, eu sou um homem de lábios impuros. Quem foi na Bíblia que foi poupado das dores? Não tem. Ah, o Jabes orou para não... Mas o cara já nasceu dizendo com o nome de dor. Então, não parem pessoas. Jesus ouviu a multidão, mas não parou na multidão.
O evangelho, o propósito do evangelho é maior do que as pessoas. Porque você não abençoa as pessoas ouvindo as pessoas. Você abençoa as pessoas cumprindo a expectativa de Deus. Algumas vezes a gente tem um evangelho tão romântico, uma vida tão romântica, que a gente quer atender todo mundo e esquece de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E dentro do chamado de Deus tem descidas. Então, pare de ficar se comparando, ouvindo a opinião do outro, faz o que tem que fazer. E por último, tão importante quanto, enche o seu coração do poder de Deus. Saiba quem você é, saiba para que você foi chamado, saiba o poder de um plano de Deus, um Deus que é único, poderoso, maravilhoso, onipotente, onisciente, onipresente, um Deus que não mente, um Deus que não falha, um Deus que não volta atrás na sua palavra. Encha-se desse Deus, sabe? É nesse vale que eu vou ter experiências com Deus, é nesse vale, eu estou cheio de tempo, então eu vou pegar esse tempo e eu vou focar no que importa, eu vou me dedicar na presença de Deus. Mas você não está enlouquecendo, você não está morrendo, você não está ficando um cara paranoico, não. Eu tô usando esse momento para me fortalecer, para me encher. Por quê? Porque só os grandes sabem descer, só os grandes descem, só os grandes largam um trono poderoso, adorado, para descer, entrar no ventre de uma virgem para sofrer, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai, tem a chave da vida e da morte em suas mãos e virá nos buscar triunfantemente, saltando pelos montes com olhos de fogo, cabelos brancos. Oh, meu Deus do céu, vai ser uma coisa maravilhosa. Por quê? Só os grandes descem. E eu pergunto para você, quem você é nas suas fases de descida? Que bicho você se torna quando você tem que descer? Para onde você olha? Qual é o objetivo da sua vida? Qual é o objetivo da sua alma? Qual é a direção do teu espírito? Para onde você olha quando você desce? Para onde você olha? Para onde? Para onde você olha? Qual é o grande destino dos seus olhos? Eu espero que você pense nisso, porque algumas vezes nós tornamos a nossa vida mais difícil do que o que ela é, pela imaturidade. Porque na porta do meu raciocínio tem uma criança mimada, o tempo todo me tentando segurar no topo. Mas eu não chego na outra montanha sem descer da que eu estou. A grandeza não está só em subir. A grandeza está em saber suportar dores e não enlouquecer, suportar perdas. A grandeza está em passar pelo inverno, dando graças a Deus. É entender que se eu sou fiel no pouco, Ele me coloca sobre o muito. É muito bom crescer, desenvolver, prosperar, mas a vida não é feita só disso. E preservar a cabeça numa fase de descida é uma grandeza. Só os grandes descem. E a Bíblia diz que aqueles que se humilham diante das potentes mãos do Senhor serão exaltados. A Bíblia diz que aqueles que são humilhados serão exaltados. A Bíblia nos fala para ficar felizes quando por amor a Ele formos perseguidos. E muitas vezes essa perseguição nos leva para lugares tristes, lugares de isolamento, não tem influência, não tem foco, não tem atenção. Quantas pessoas foram empurradas, literalmente, para lugares que você fala, pastor, eu tinha uma vida, hoje eu não tenho mais. Eu tinha uma alegria, hoje eu não tenho mais. Será que Deus não permitiu você perder muita coisa para você lembrar que a única alegria que vale a pena é a presença dEle? E essa alegria, nem no alto da montanha, nem no fundo de um vale, ninguém pode te tirar da sua vida? Será que Deus não está permitindo uma descida para realinhamento de expectativa, perspectiva, de prioridade, para que você, se você aprender a ser feliz num vale, nenhum outro lugar te destrói. Se você aprender a ser maduro na descida, Deus vai fazer você subir muito, porque nada vai destruir a essência que Ele plantou em você. A minha oração hoje, baseado nas minhas reflexões da minha barba branca, é que só os grandes descem. Já viu aquela pessoa que briga para sentar no primeiro lugar? Aquela pessoa que briga para ser VIP, que ela tá pistola da vida porque ela queria sentar na primeira fileira e colocaram ela na segunda. Sabe o que ela é? Ela é uma pessoa pequena. Porque quem é grande de fato sabe que não é um lugar que ele vai sentar que o define. Agora, a pessoa que é pequena, ela precisa de uma plataforma, ela precisa
de alguém que a veja. Ela precisa estar em evidência, porque ela sabe que sem aquele lugar mais alto, ela não é nada. Mas os grandes, a sua grandeza não está no ambiente, está naquilo que eles carregam. Se você carregar uma verdade bíblica, a verdade que Deus ama você, de que Ele é suficiente para você, você vai estar bem resolvido, seja no alto, seja embaixo. E eu afirmo para você, baseado em tudo que eu já vivi nessa minha vida, curta a vida ainda, mas espero viver muito mais, mas eu já aprendi que só os grandes descem. Quem você é quando recebe um não? Quem você é quando uma porta fecha? Quem você é quando as suas expectativas são frustradas? Quem você é quando você não consegue realizar o seu sonho? Quem você é quando você tem que diminuir um padrão? Quem você é? A grandeza vai ser demonstrada exatamente aí. Se você se tornar o mesmo, ou ser o mesmo, quando descer, saiba que você é um grande homem, uma grande mulher. Se você virar uma criança frustrada, mimada, revoltada, você é uma pessoa muito pequena e precisa crescer, porque crianças não assumem herança, crianças não assumem lugar de governo. Amém? Certo, produção? Certinho, pastor. Valeu? Valeu, Quero orar por você, orar por sua vida, orar para que você se torne uma grande pessoa. E Steve Jobs, Walt Disney, não é nada. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa vida. Ele é a razão de estarmos aqui. Ele é o nosso baluarte, a nossa essência, a nossa vida. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a ter humildade, Senhor. Infelizmente, muitos têm se perdido no orgulho, na arrogância, só conseguindo te adorar em momentos de êxito, de conquistas pessoais, quando o seu ego está aflorado. Mas isso é tão ruim, Pai. Isso é tão deprimente. Nós não podemos ter uma fé parcial, mas abençoe aqueles que têm se mantido, Deus, fiéis, em fases de desfavorecimento, aqueles que têm se mantido honestos, íntegros, aqueles que mesmo sem entender o motivo das perdas, mantêm o coração pegando fogo na Tua presença, que a Tua glória e o Teu poder os alcance. Eu peço, Senhor, a Tua direção, eu peço, Senhor, o Teu poder, eu peço a Tua graça. A Tua presença é a fonte da nossa vida, a Tua presença é o nosso ser, Pai, é a Tua presença. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós aprendemos a sonhar, a ter vida, e o Senhor é o maior exemplo. O Senhor poderia ter mandado um anjo, um arcanjo, mas o Senhor veio pessoalmente, o Senhor desceu, o Senhor lavou os pés dos seus discípulos. Isso não te fez menor. É o que o Senhor disse a Pedro. E ao